Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui em um momento de comunhão, de louvor, de agradecimento, de edificação. O intuito nosso é pedir a Deus que verdadeiramente, por meio da palavra, possa edificar a sua vida, possa fortalecer sua fé e verdadeiramente lhe dar uma direção. Talvez seja isso que precisamos. Porque muitas vezes nós podemos ser levados pelo medo. Muitas vezes nós podemos cair na tentação de achar que não somos capazes. Muitas vezes podemos dar vazão para as crises que a vida nos cerca e fazer com que nosso medo se torne um pavor. E eu gostaria de pensar sobre algo relacionado que leva você e eu muitas vezes a ter esse sentimento de medo. Mas gostaria de dizer que o medo ele não é permanente. Sabe por quê? Leia lá em Juízes 6, verso 15, e diz assim: E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. Quem disse isso? Gideão, escolhido por Deus para livrar o povo de Israel da opressão dos filisteus, dos medianitas, melhor dizendo. E por conta disso, ele tem simplesmente a sensação de medo. A perspectiva do medo tira a perspectiva da vitória. A impressão que temos muitas vezes é que aquilo que nos sobrevém sempre pode ser maior do que nós. E essa é a mesma perspectiva que Gideão teve de si. Ai, Senhor meu, como livrarei Israel? O medo tira a perspectiva da vitória. E muitas vezes nós deixamos de ser vitoriosos porque o medo se torna maior. E o senso daquilo que Gideão está vivendo é realmente de opressão. É um povo aparentemente forte, um povo que estava escravizando a tribo de Manassés, um povo que estava ali em opressão. E Gideão é levantado por Deus para livrar o povo de Deus. E mais à frente a gente vai ver a história dos 300 soldados e por aí vai. Mas a ideia que se passa é que você e eu não devemos ter medo, porque o medo ele acaba quando verdadeiramente entendemos quem está conosco. Nessa perspectiva, o texto diz assim no verso 16: Tornou-lhe o Senhor o quê? A dizer, a lembrá-lo, a encorajá-lo, dizendo: Já que eu estou contigo. Percebe essa expressão? Já que eu estou contigo. Você e eu devemos sempre lembrar que apesar das circunstâncias, apesar da opressão, apesar do medo, apesar das circunstâncias, eu estou contigo. Eu quem? O eu sou. O Emanuel, o Deus conosco. Ele está sempre presente. E Ele nos encoraja a prosseguir. Talvez você e eu possamos estar parados pelo medo. Mas em nome de Jesus, levante-se. Deus está comigo e com você. O mundo aí fora pode estar em caos, mas o céu não está e Deus está no controle e Ele está presente em nossa vida por meio do Espírito Santo, habitando em nós, nos encorajando. Portanto, levante-se, vá à luta, vença os obstáculos. Deus está conosco. Essa é a grande verdade que precisamos encontrar nas próprias palavras de Jesus que disse isso. O Emanuel,
O Deus que se manifestou lá como Emanuel é o mesmo que está aqui dizendo: eu estou contigo. Por conta disso, o medo, ele não permanece. Ele tem um fim. E um fim está quando você e eu nos posicionamos como servos do Senhor, como os filhos de Deus e como vencedores que somos. Porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Fique na paz. Não deixe vencer pelo medo, mas vença o medo pela palavra de Deus, pela convicção de que Deus está conosco. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Amém.